Oi pessoal, tudo bem? Aula 26, página 138, encerrando o nosso curso Gauss 2021. Bacana? Nossa aula de hoje é sobre acústica, tá? Então o que é acústica, pessoal? É a parte da ondulatória que estuda o som audível, tá? E o som ele é audível de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, o ser humano, ele tem uma audibilidade de ondas sonoras de 20 até 20.000, ok? Acima de 20.000 é chamado de ultrassom, ó, ultrassom. O som é muito agudo e o ser humano não percebe, tá bom? Quem faz uso de ultrassom são morcegos, são golfinhos em eco-orientação, tá bom? Abaixo de 20 é chamado de infrassom. O som é muito grave, ó, infrassom. E o exemplo clássico de infrassom são os abalos sísmicos, os terremotos, ok? Então, nossa aula de hoje, nós vamos ficar limitado a 20 a 20.000 Hz, que é a faixa que o ser humano consegue perceber essas ondas mecânicas denominadas de ondas sonoras. Bacana? Vamos começar então? Então, as qualidades fisiológicas do som, ou seja, as características da onda sonora que o ouvido humano percebe, ela é dividida em altura, intensidade e timbre. O que é altura? A altura é a qualidade fisiológica que permite o ouvido diferenciar um som agudo de um grave. Então, a altura depende da frequência. Ela depende do período. Por quê? Porque frequência, F, que é dada em Hertz, né? É o inverso do período, tá? Então, se a frequência é a mesma, o período é o mesmo, ok? Então, guarda, ó. Aqui nós temos uma barrinha vibrando, né? E você observa que ela tem o quê, ó? O número de ciclos é maior do que da figura de cima. Então, aqui a frequência é maior. Se a frequência é maior, isso significa que o som é um som agudo. E um som agudo também é considerado um som alto. O pessoal confunde no dia a dia. Alto não tem nada a ver fisicamente com volume, com energia. Isso é, quando o volume está muito desgastado, o som é forte. E quando ela vibra menos, o som ele é grave. Então, o antônimo de agudo é grave. E grave é um som quem? Baixo. Tudo bem? Um som baixo. Tranquilo? Então, pessoal, falou de altura ou de tom, nós estamos se referindo a um número de ciclos no intervalo de tempo. Ou seja, estamos se referindo à frequência. Bacana? A segunda qualidade que o som, que o nosso ouvido percebe de uma onda sonora é a intensidade. Então, a intensidade depende da amplitude, depende da energia, depende da potência da fonte. Não esqueça que potência é energia sobre tempo. Então, potência é dado em watts, energia é dada em joules e tempo é dado em segundos, ok? O que vocês observaram? Que a altura eu observo no eixo, ó, X, no eixo das abscissas, enquanto que a intensidade eu observo no eixo Y, das ordenadas. Então, quanto maior esse pico aqui, maior energia, maior amplitude. Então, um som de grande amplitude é um som forte ou intenso e não alto, cuidado, tá? Um som de pequeno volume é um som de pequena amplitude, é um som pouco intenso, é um som fraco.
tá bom? Então guarda, para a gente conseguir quantizar esse volume, se o volume está muito desgastado, existe uma escala. E essa escala é dada em Bell. Então é um nível sonoro. Então esse nível sonoro, ele é dado na 10ª unidade do Bell. Então ele é dado em decibel. Cuidado que decibel e Bell é uma escala, não é uma unidade. É homenagem a Alexandre Graham Bell, tá? Então é 10 vezes a intensidade da fonte, lembra que é watts por metro quadrado, sobre um padrão. Esse padrão é de 1/10 na menos 12 watts a cada metro quadrado, que corresponde a 0 decibel. Ok? Então guarda, ó. Intensidade que você vai usar aqui é a potência sobre área, tá? Então essa intensidade é dada em watts por metro quadrado. Se for uma onda, tá, esférica, a área de uma esfera é 4π vezes r ao quadrado. Então, cada vez que você se afasta uma unidade da fonte, né, o que acontece com a intensidade? Então, se você duplica a distância da fonte, né, você tem a intensidade reduzida à 4ª parte, tá? Então, nível sonoro é uma maneira de você determinar se o som está muito intenso ou pouco intenso. Tá, e quais são os limites que você tem ali? Então, ali você tem 2 limites, tá? Tem um limite que é o limite da audibilidade e tem um limite que é dor já, que é o limiar da dor. Então, faz uma escalinha aqui para mim, ó. Então, aqui você tem, ó, essa escala que é decibel, né? Decibel. E o limiar da audição é 0 dB, que é 1/10 na menos 12 watts por metro quadrado. E o limiar da dor é 120 o quê? dB, tá? Então, aqui é o limiar da audição, que é o 0, e 120 é o limiar, de escrever aqui, ó, da dor. Bacana? Então, pessoal, é saudável você conviver com sons, conforme a OMS, de mais ou menos até 70 dB, ok? Acima disso, pode ter danos irreparáveis. Bacana? E a qualidade que permite você diferenciar duas fontes de frequências iguais e amplitudes iguais é chamado de timbre. Então, o timbre é uma característica da fonte sonora. Então, por exemplo, aqui você tem, ó, um piano tocando a nota Lá, por exemplo, um violino tocando a nota Lá. Apesar que eles têm mesma frequência e mesma amplitude, eles têm formas de ondas diferentes. E esse formato diferente caracteriza o timbre. Então, o timbre depende de quem? Do formato das ondas. Formato das ondas. Ok? Então, pessoal, faz um resuminho, ó. A altura depende da frequência, agudo e grave. Intensidade depende da amplitude, forte e fraco. E timbre depende do formato da onda. Então, cada onda tem um formato diferenciado que caracteriza o seu timbre, tá bom? Então anota aí para a gente começar agora a aprofundar a matéria. Tudo bem? O que eles cobram bastante é isso aqui, gente, ó, o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler, ele acontece com ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? É mais comum cair questões de ondas mecânicas, ondas sonoras, né? Mas escreve, ó, ele acontece com ondas mecânicas, mais sonoras normalmente, né? Mais eletromagnéticas. Eletromagnéticas, tá bom?
E o efeito Doppler, ele acontece o quê? Ele acontece quando muda uma frequência aparente, que é a percebida pelas pessoas, quando existe movimento relativo. Escreve, ó. Tem que ter um movimento relativo de aproximação ou afastamento. Movimento relativo. Tá bom? Então, a frequência que a fonte emite é chamada de frequência real. Essa nunca muda. Quem percebe é a pessoa que está se aproximando da fonte, chamado frequência aparente, ou que está se afastando. Também é frequência aparente, ok? Pessoal, quando essa ambulância começa a aproximar dessa pessoa da direita, o comprimento de onda diminui. Se o comprimento de onda diminui, aumenta a frequência. Então, a frequência aparente para essa pessoa aqui, ó, é maior do que a da fonte. Então, se a fonte tem 1000 Hz, ele escuta qualquer coisa acima de 1000 Hz. Por quê? Diminui o comprimento de onda, né? Lembra que V igual a lambda F. Se diminuir o comprimento de onda para a mesma velocidade que está no meio, né? Aumenta a frequência. Aqui, pessoal, aumenta o comprimento de onda, ó. Então, se aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Então, esse homem escuta mais agudo, mais alto, e essa mulher escuta mais grave, tá bom? Gostaria de falar que a ambulância nunca mudou a frequência emitida pela sirene. O que muda é aparentemente essa frequência e essa, ok? Vamos entender isso, então? Vamos entender isso. Então, tá aqui, ó. Então, pessoal, a frequência da fonte é F e a frequência percebida é o F', tá? Então, essa é a equação de Doppler. A frequência aparente depende da frequência real, aí grifando aqui, ó, todas são dadas em Hertz. V é a velocidade da onda, que pode ser uma onda sonora ou uma onda eletromagnética. V0 é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte, tá bom? Não esqueça que isso aqui é a aplicação dos radares. Então, ó, radar. Então, o que acontece? Vamos imaginar que aqui tivesse um guarda rodoviário, ele tem um radar, ele emite essa frequência, bate no carro, volta a essa frequência, é uma micro-onda, 310/8, né, aproximando. O policial rodoviário está em repouso e ele determina a velocidade do carro, né, da fonte. Não importa se ela está se aproximando dele ou afastando. Bacana? Então, radares, não aquele radar que tem os sensores no chão. Radar móvel funciona em cima de efeito Doppler. Bacana? Pessoal, essa velocidade da onda tem que tomar cuidado. Se for o som, normalmente é 340 metros por segundo, ou o número que vier lá no exercício. Se for uma onda eletromagnética, deixa eu botar aqui então, ó. Então, se for uma onda sonora, normalmente é 340 metros por segundo. Audível e alto valor, não discute, resolva, tá? Se for uma onda eletromagnética, por exemplo, a luz, né? Ó, eletromagnética, então é 310/8 metros por segundo, tá bom? Uma dica pra gente lembrar aqui, ó, se ele tá, ó, ficando mais agudo ou mais grave, tá? É esse esqueminha aqui, ó, tá? Então, para a direita, ó, o referencial. Então, aqui é o meu referencial doppeliano. Então, aqui, por exemplo, é o vetor posição. Então, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, pessoal, se existe uma aproximação, tá? Que é esse caso aqui, ó.
o que acontece? O que ele percebe, que é o F' é maior do que a fonte emite. Então o som fica mais agudo. Então a fonte está no sentido oposto à orientação, a fonte é negativa aqui, ó. E ele está na direção do referencial, que para cá é positivo. Então, quando tem aproximação, em cima é mais, embaixo é menos. Quando tem afastamento, ele percebe um som mais grave. Então, o que acontece? Ela vem para a direita, ela é positiva, e ele vai para a esquerda, é negativo, tá? Então, gente, ó, muito cuidado na hora de colocar o sinal. Se vai para a direita, procura sempre pegar o referencial doppeliano. Se vai para a direita é positivo, se vem para a esquerda é negativo. Bacana? Cuidado que o efeito Doppler não é com som, tá? Pode existir, por exemplo, lá o redshift, né? O desvio para o vermelho, ok? Agora, pessoal, a gente pode produzir sons com cordas e com tubos, tá bom? Então, ó, fontes sonoras são aquelas que emitem som. A primeira é uma corda, tá? Então aqui você tem uma corda de comprimento L, tá? E quando você estica essa corda, você tem o primeiro formato da onda, que é chamado som fundamental, também conhecido como primeiro harmônico, tá? E nesse primeiro harmônico, se vocês observarem, é, ó, metade do comprimento de onda. Então, no primeiro harmônico, o comprimento da corda é metade do comprimento de onda, ok? Aí, pessoal, a corda vai lá, bate e volta. Então, quais são os fenômenos que montam ou que têm as ondas estacionárias? São os fenômenos da reflexão, bate e volta, né? Reflexão, mais pontos que tem nós e amplitudes, ventres ou vagas, mais interferência. Então, esses são os dois fenômenos responsáveis pelas ondas estacionárias, ok? Então, tá aqui, ó. Ó. O segundo harmônico, se vocês observarem, é 2 vezes o primeiro. Tranquilo? Então, o que que mudou? Ó, o segundo harmônico, o comprimento da corda é 2 vezes o primeiro harmônico. Corta esse com esse, então L é igual a lambda. O terceiro harmônico é 3 vezes e assim sucessivamente. Então, gente, ó, o comprimento da corda é o número de harmônicos vezes lambda sobre 2. Então, aqui pode ser o primeiro, o segundo e terceiro, tá? Então, ó, passa para lá multiplicando, então o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento da corda pelo harmônico, tá? Não esqueça que a gente pode usar V igual a lambda F aqui, ok? Quanto maior o número de harmônicos, menor o comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, mais agudo o som é. Bacana? E temos os tubos abertos e fechados, tá? O que são tubos abertos? São aqueles que nós temos, ó, 2 ventres, um em cada extremidade, tá? Então, os tubos abertos temos o que, ó? 2 ventres. E o que são ventres? São interferências construtivas, 2 ventres, tá? E os tubos abertos, eles produzem números ordem par e ímpar. Então, ó, os harmônicos podem, é que nem cordas, tá? Par e o que? Ímpar. Par ou ímpar. Tranquilo? E se vocês observarem, a equação é a mesma de cordas sonoras. Então, lambda é o comprimento de onda. Se vocês observarem no primeiro harmônico ou no som fundamental, ó, aqui eu tenho um nó. Aqui eu tenho 1/4 mais 1/4, dá o quê? Bem. Então, L é lambda sobre 2. Bacana? No segundo harmônico é bem fácil, é só ver o número de nós, ó. Tem 2 nós. Então, no segundo harmônico é 2 vezes o primeiro, ó, igual a cordas, corta. Terceiro harmônico tem 3 nós, tá vendo?
ok? Então aqui é o comprimento de quem? De onda. Aqui é o comprimento do tubo, lá é da corda, né? Do tubo. E aqui é o número de nó, que é mais fácil para você ver, ou de nós. Tudo bem? E os tubos fechados, daí, como o nome sugere, eu tenho um nó, que é fechado, e aqui eu tenho o quê? Uma boquinha. Essa boquinha é o ventre. Então, os tubos fechados, eles têm o quê? Numa extremidade, um nó, que é uma interferência destrutiva, mais o quê? Mais um ventre. Tudo bem? E nos tubos fechados, nós só temos harmônicos de ordem ímpar. Escutaram? Ó, de ordem ímpar. Por quê? Porque aqui, pessoal, ó, ele tem que terminar numa boquinha para ter amplitude. Então, aqui é o primeiro. No segundo, que é 2 vezes o primeiro, não tem. Por que que não tem, ó? Porque ele termina no nó. Ele tem aqui, ó, o primeiro, tem o terceiro, ó, primeiro, terceiro, tem o quinto, tá? Porque se ele terminar no nó, não tem amplitude, você não escuta. Então, ó, somente harmônicos o quê? Ímpares, tá? E novamente, o N na equação é o número de nós. Então, ó, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho 2, aqui tem 1, 2, 3. Aí você descobre o harmônico, ó, aqui tem um nó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1, primeiro harmônico. Aqui eu tenho 2 nós. 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3, e assim sucessivamente. Ok? Então, tá aí. E aqui também a formação das ondas é por reflexão e interferência. O nó é uma interferência destrutiva e o ventre, aqui ó, é uma interferência o quê? Construtiva. Interferência construtiva. Bacana? Então tá aí. Vamos fazer os exercícios? Então vamos fazer os exercícios, tá? Começamos com uma questão da UFSC já. Então tá aqui, ó. Questão da UFSC. Com o avanço das tecnologias modernas, muitos tipos diferentes de dispositivos estão disponíveis para apoiar a mobilidade dos deficientes visuais, permitindo que eles caminhem com mais rapidez e segurança, já que as tecnologias oferecem informações sobre a forma do caminho e a posição dos obstáculos. A figura abaixo mostra uma pessoa com deficiência visual caminhando com uma bengala eletrônica, tá? 2 sensores ultrassônicos, lembra que é uma onda mecânica, tá? São montados na bengala e cooperam com sensores infravermelhos para criar um sistema complementar capaz de fornecer uma medida confiável da distância do obstáculo. Ambos os sensores emitem ondas que são refletidas nos obstáculos e calculam a distância deste a partir da diferença entre o tempo de emissão e o recebimento das ondas. Não esqueça que é um eco, né? Então, ó, a reflexão. O ultrassom, ó, ele bate lá no obstáculo e volta. Tudo bem? Sensores vibratórios juntos a uma campainha são usados para emitir um sinal sonoro e vibrar se a bengala estiver prestes a atingir qualquer obstáculo. Sobre o assunto abordado e com base na figura e no exposto acima, é correto afirmar. Vamos lá, então? Então, ó, primeira questão. Os sensores ultrassônicos da bengala emitem ondas com comprimento de onda superior a 2 centímetros. Vamos ver, então? Velocidade é lambda vezes a frequência. Se é um ultrassom, vamos partir do princípio que é 340, tá? Isso aqui está lá no formulário da UFSC. O comprimento de onda ele perguntou se era maior que 2 e a frequência de um ultrassom começa com 20.000, dali para cima. Então é só dividir 340 por 20.000 que vai dar 0,017 o quê? Metros. Multiplica por 100
dá 1,7 centímetros. E ele fala que é maior que 2. Falso. Ok? O ultrassom e o infravermelho não são ondas eletromagnéticas dentro do espectro visível. Sim, o espectro visível é do vermelho ao violeta, tá certo? Os obstáculos de vidro são considerados opacos para a radiação infravermelha. Infravermelho é na parte de calor, né? Então, quando tem vidro, o vidro esquenta. Então, ele é opaco que é absorvido, certo? O ultrassom emitido pela bengala pode causar incômodo quando percebido pelo ouvido humano. O ouvido humano não percebe ultrassom. Falso. O infravermelho se propaga no ar com velocidade inferior à do ultrassom. O infravermelho é uma onda eletromagnética, 300.000 km por segundo, e o ultrassom 340, tá? Então não é inferior, é superior. O ultrassom é eficaz para detectar qualquer obstáculo, já que ele não é absorvido por nenhum objeto. Pessoal, ultrassom, né, é uma onda mecânica, então ele pode ser absorvido. Falso. O infravermelho não é uma radiação radiante, tá? Radiante ionizante é quando você está abaixo do ultravioleta, ou as partículas alfa, beta e gama. Como o infravermelho está acima do vermelho, né? Tem o vermelho até o violeta. Aqui é o infravermelho, tá? Que são as não ionizantes, e o ultravioleta são as ionizantes, tá bom? Não é, tá certo. Então deu quanto? 64, 68, 70. Olha que questão bacana. Tudo bem? Vamos para a segunda? Os fones de ouvidos exigidos pelas novas tecnologias digitais podem produzir uma geração de surdos. Esses aparelhos acoplados aos reprodutores de áudio e celulares podem chegar a uma intensidade de 100 watts por metro quadrado. E esse valor equivale a ter um trio elétrico acoplado a cada uma das orelhas. Tal comparação tem fundamento, pois os fones de ouvido, a fonte sonora fica mais próxima do sistema auditivo e esse aumento de pressão e intensidade sonora podem causar lesões no nervo auditivo com a ruptura do tímpano e consequente surdez irreversível. Baseando-se na tabela a seguir, estime quanto tempo com o uso de fone de ouvido, na sua máxima intensidade, você consegue aguentar, tá? Então vamos usar a formulazinha do nível, né? 10 vezes o log da fonte. Quanto que é a fonte? 100. Então 100 é 10 ao quadrado. E quanto que é o I0? 1 vezes 10 na menos 12. Então, nível é igual a quanto? 10 vezes o log, passa para cima, né? 12 mais 2 dá 14. Passa o 14 para frente multiplicando, fica 140 vezes o log de 10 na base 10. Isso aqui dá 1, né? Então, quer dizer que o nível vale 140 decibel, tá? Ou decibels, ok? Então, pessoal, 140, ó, 115 ele suporta 7 minutos. Como 140 é maior que 115, ele tem que suportar menos que 7 minutos. Bacana? Mais uma. 3. Os sensores da onde, ó? Da CAF. Os sensores de estacionamento ultrassonográficos utilizados em automóveis possuem receptores que são distribuídos em pontos estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários ângulos. Esses modelos de sensores funcionam por sinais sonoros imperceptíveis ao ouvido humano. Os sinais são direcionados aos objetos rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores que passam a informação das distâncias dos objetos até o veículo. Com base no exposto, assinale a correta. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento têm frequência superior a
20.000 Hz. São o quê? Ultrassônicos, né? Então, se é ultrassônico, é maior que 20.000. Gabarito A, tá? O funcionamento do sensor de estacionamento está baseado na difração, na reflexão. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento são eletromagnéticas, são mecânicas, som. As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento não podem ser refratadas, som pode passar de um meio para o outro. Bacana? E a nossa última questão, vamos lá. Uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra com configuração estacionária conforme a figura a seguir. Conhecida a frequência de vibração igual a 1000, qual é a velocidade? Então, velocidade é lambda vezes a frequência, tá? Velocidade. Quanto que é o lambda? Pessoal, o lambda é um comprimento de onda. Então, tudo tem 1 metro, aqui tem 2 lambdas. Então, aqui vale meio. E a frequência é 1000. Então, a velocidade é igual a quanto? 500 metros por segundo. Letra A. Bacana? Então, tá aí, pessoal. Ó, a gente encerra a aula 26, ok? Um grande abraço, tá? Queria agradecer muito vocês aí pela preferência do curso Gauss, tá? E avisando que na segunda semana de agosto, dia 10 de agosto, que é uma segunda-feira, começa o Gauss segundo semestre. A princípio, presencial. Ou veremos como é que funciona as orientações, né, das autoridades sanitárias, ok? Queria agradecer muito aí a preferência pelo Gauss, tá? Desculpe por alguma falha, tá? E conte sempre com o professor Al. Grande beijo, tchau!